Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 30 de abril de 2025, último dia de abril. O ano está se indo já. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Vamos iniciar pelo processo da Telefônica. Eu sou o relator, a patrona já está presente. Só registrar a doutora Daniela. Só um minuto. Sustentação oral registrada. Doutora Daniela, só abre mão do relatório. Sim, doutor Belmar. Perfeito. Vamos lá. A acusação é de falta de pagamento do imposto relativo à prestação de serviços de telecomunicações, mais especificamente de PUC, que é prestação, utilidade ou comodidade, que, aos olhos do fisco, seriam serviços suplementares, autuado assim, em apertadíssima síntese, alega que seria serviço de valor agregado, por isso não incidiria ICMS. Doutora, fique à vontade, por favor. Pois não. Bom dia a todos. Cumprimento a todos em nome do presidente, doutor Belmar. Minha sustentação oral será bem rápida. Aqui, como apontado, a discussão é sobre a incidência do ICMS, comunicação, sobre serviços suplementares prestados pela operadora aos clientes. Esses serviços, eles não se confundem efetivamente com o serviço de comunicação, conforme já foi, inclusive, atestado pelos tribunais superiores, pelo STJ, pelo STF, inclusive o STJ, em recurso repetitivo. O único ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que a Câmara Superior desse egrégio tribunal aplicou esse entendimento do STJ em um julgamento exatamente da mesma recorrente, da Telefônica. Nesse caso, que foi julgado numa sessão de 1º de outubro do ano passado, de 2024, o relator, juiz Alberto Podjaek, seguiu o voto vista do juiz Juliano de Pietro, que também foi acompanhado pela unanimidade, para entender que esses serviços suplementares prestados por diversas operadoras de telefonia fixa, nesse caso que a gente está tratando de telefonia fixa, por isso são serviços suplementares, eles não se confundem com o próprio serviço de comunicação. O ICMS Comunicação, ele deve incidir apenas sobre o serviço de comunicação estrito sensu. Naquela oportunidade, a Câmara Superior, inclusive, né, no voto vista, que acabou sendo o voto vencedor, né, e por unanimidade, explicita alguns desses serviços e explica por que eles não podem ser considerados como serviços de comunicação, como, por exemplo, o serviço de identificador de chamadas, né, que a gente está falando de períodos mais antigos, então, naquele caso que foi julgado na Câmara Superior é de 2012, este agora é o período de 2016 e 2017, identificador de chamadas, durante um período, ele foi cobrado dos clientes como um serviço suplementar, um serviço adicional, que não se confunde com o serviço de telecomunicação. Assim como bloqueador de chamadas, despertador, veja, se é uma mera funcionalidade que a prestadora oferta para o seu usuário final, né, para programar uma chamada que vai ser um lembrete, né, para o usuário, não tem efetivamente nenhuma intermediação entre um emissor e um receptor, ou seja, não há prestação de serviço
serviço de comunicação nessa atividade, assim como bloqueador de chamadas, entre outros serviços. São atividades, serviços conexos, e em diversas oportunidades, os tribunais superiores, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e agora, mais recentemente, a Câmara Superior aqui do Tribunal também referendou esse entendimento. Esse caso que foi julgado na Câmara Superior, ele é oriundo do auto de infração 4.073.817, dígito 6. Ele está até mencionado nos memoriais que a gente distribuiu antecipadamente a esse julgamento. São essas as minhas considerações, doutor Belmar. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora. Não tenho questionamentos. Doutora Amara, algum questionamento, patrona? Não, muito obrigado. Doutor Tortello? Também não, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento, presidente. Perfeito. Doutora, hoje eu só vou ouvir a sustentação oral, vou retirar, eu trago o voto numa outra oportunidade. Creio que não demore muito, não, ok? Acompanhe as publicações, por favor. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigado. Até mais, tenha um bom dia. O processo foi devolvido para o relator. O próximo doutora Paulo, a gente pode fazer uma inversão, que talvez o seu possa demorar um pouquinho mais. Do doutor Arthur, eu acho que é um pouco mais rápido. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ok. Então vamos lá, doutor Arthur. Doutor Arthur Brandi Sobrinho, autuado, o relator doutor Paulo Maceta. Doutor Arthur, o senhor abre mão da leitura do relatório? Sim. Muito obrigado. Doutor Paulo, um resumo da acusação, por favor. Somente bom dia a todos, primeiro. É somente uma acusação, né, de emissão de nota fiscal, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. Os documentos tiveram como destinatárias empresas que tiveram a inscrição estadual declarada nula por PAC-PCN, e as saídas internas de milho, sorgo e feijão estão amparadas no diferimento. Então, a emissão de nota fiscal com declaração falsa contra o estabelecimento de destino implica na quebra desse diferimento. Essa é a acusação, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Arthur, fique à vontade, por favor. E a todos. Na verdade, eu sou não só o contribuinte e estou advogando em causa própria, mas principalmente a vítima desse auto de infração. Por quê? Porque eu, como produtor rural, a gente produz milho, sorgo, soja, feijão, e além das dificuldades climáticas que a gente tem enfrentado nos últimos tempos, a gente, inclusive, enfrentar um problema surrealista de sermos autuados por uma operação que a gente absolutamente regular por parte do contribuinte, que seria a venda de produtos que, inclusive, ficam armazenados no CEAGESP para terceiros. Essas operações de venda, principalmente de feijão, e muitas vezes de sorgo ou de milho, são intermediadas por corretores que conhecem o mercado e fazem a ponte entre o produtor e o comprador. Nós vendemos milho, sorgo e feijão para pessoas, através desses corretores, são conhecidos, inclusive, foram prestadas as informações à fiscalização sobre quem são essas pessoas que intermediaram a operação. A gente só libera o produto no armazém do CEAGESP ou, eventualmente, na própria propriedade, quando está depositado o recurso na conta bancária da propriedade e que esse depósito seja feito em nome da empresa ou da pessoa que está comprando o produto. Então, absolutamente cauteloso e regular por parte do produtor rural, que, no caso, é o próprio, sou eu mesmo. 5 anos depois, recebemos uma autuação de R$800 mil, que não foi quase este o valor de toda
de todo o fornecimento, de toda a venda de grãos que fizemos, dizendo que colocamos dados falsos na nota fiscal referentes ao estabelecimento dos adquirentes. Para a gente emitir a nota fiscal de venda, o adquirente tem que estar com a sua situação regular perante o fisco. Tempos depois de emitida a nota e concluídos os negócios de uma maneira absolutamente lícita por parte nossa, somos autuados dizendo que inserimos nas notas fiscais uma declaração falsa referente ao estabelecimento do comprador. Ora, não compete a nós nos deslocarmos do nosso município para municípios muitas vezes distantes, só para verificar se o endereço de quem está comprando o nosso produto coincide e tem estrutura para receber os nossos produtos. Até porque, normalmente, essas operações são feitas sem que haja um transporte desses produtos de um armazém para o outro. São normalmente saem de um armazém e vão direto para quem vai utilizar ou reembalar ou beneficiar o produto. Então, é uma autuação que nos faz sentir revoltados e muito desconfortáveis, porque é totalmente despropositada. Nós agimos absolutamente dentro dos parâmetros legais. A inidoneidade das empresas adquirentes foi declarada muito tempo depois que foram emitidas, foi feita a venda e emitida a nota fiscal. Então, a boa-fé do contribuinte está completamente demonstrada nos autos. Eram essas ponderações que eu queria apresentar a Vossa Senhoria, porque realmente é revoltante receber um auto de infração desse agindo nos estritos termos da lei. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Arthur. Doutor Paulo, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Tortello, algum questionamento? Também nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Amara? Também nenhum. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também nenhum, presidente. Eu também não tenho questionamentos. Doutor Paulo, vamos ao voto? Vamos. Eu vou iniciar meu voto lá pelo item 10, né? Opa, desculpa. Um segundo aqui. A infração do presente AIM trata de emissão de documento fiscal com declaração falsa quanto ao destinatário. Os supostos destinatários, Golden Cereais, CID Comércio e Máximo do Vale Comércio Atacadista de Produtos, tiveram suas inscrições estaduais consideradas nulas através de procedimentos específicos da Secretaria da Fazenda. As operações foram com milho, feijão e sorgo a granel, que possuem diferimento do ICMS na venda interna. A autuada alega que, na época dos fatos, os destinatários estariam regulares frente ao fisco e não seria sua responsabilidade a verificação de regularidade dos destinatários. Todavia, o artigo 28 do RICMES atribui ao contribuinte a comprovação da regularidade com quem realiza operações. Assim, tal alegação da autuada não deve prosperar. Também não prospera a alegação da autuada de que a emissão da nota fiscal eletrônica teria o condão de atestar os dados constantes no documento. O artigo 10 da Portaria CAT 162/08 é claro em informar que a autorização para o uso da nota fiscal eletrônica não implica a validação das informações contidas no documento fiscal. A autuada alega sua boa-fé e que seria extensível a aplicação da súmula 509 para o caso em tela. A alegação da boa-fé da autuada, para a qual a recorrente cita a súmula 509 do STJ, também não merece prosperar. A súmula 509 do STJ trata de creditamento de ICMS para notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, sendo que, no caso em tela, a infração é de emissão de nota fiscal consignando destinatário falso. Todavia, caso haja o entendimento da aplicabilidade da súmula 509 do STJ para o presente caso, entendo que a autuada não conseguiu comprovar sua boa-fé, como passo a demonstrar. A súmula 509 do STJ elenca 3 requisitos para a comprovação da boa-fé: a demonstração da veracidade das operações, a comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal e a existência de provas de pagamento. Tais requisitos devem ser demonstrados para cada um dos 3 destinatários. Para os 3 destinatários, deixa eu uma correção aqui.
Entendo que a emissão da nota fiscal eletrônica faz com que se demonstre que, no momento das operações, as empresas estariam regulares perante o fisco. Assim, com a emissão de tais documentos, entendo que é cumprido o requisito da comprovação da verificação da regularidade fiscal dos destinatários. Resta analisar a demonstração de veracidade das operações e das provas de pagamento. Em relação a Golden Cereais, para comprovar as operações são apresentadas notas fiscais autuadas destinatária, solicitação de ordem de entrega emitida pelo produtor CEAGESP, indicação do contato comercial, senhor Diego Leitão, telefone tal. As notas fiscais não são documentos hábeis para demonstrar que a operação ocorreu da forma que consta nelas. De salientar que a solicitação de ordem de entrega é documento elaborado pela autuada, sendo assim prova fraca. Ainda não há qualquer comprovação que o senhor Diego Leitão tenha qualquer relação com a Golden Cereais e não é apresentada nenhuma mensagem ou comunicação trocada. A autuada não apresenta tickets de pesagem nem informa qual veículo foi utilizado para o transporte, somente que o transporte foi realizado pelo comprador. Assim, pelo fraco material probatório, entendo que não ficou comprovada a veracidade das operações. Quanto à comprovação do pagamento, a autuada apresenta extrato e apresenta uma carta de cessão de crédito para Felipe Brandi. Ocorre que a carta de cessão de crédito possui data posterior à TED e não se reveste dos requisitos formais necessários para sua validade. Assim, entendo que não foram cumpridos os 3 requisitos para a comprovação da boa-fé da autuada para a destinatária Golden Cereais. Em relação a CID, comércio e representações, eu passo a analisar. Para comprovar a operação de compra e venda, a autuada apresenta nota fiscal, solicitação de ordem de entrega emitida pelo produtor CEAGESP, prints de conversa pelo WhatsApp, indicação do contato comercial, senhor Diego Leitão, também telefone e tal. As notas fiscais não são documentos hábeis, a solicitação de ordem de compra é documento elaborado pela prova pré-autuada, sendo assim prova fraca. As mensagens de WhatsApp não são elucidativas, pois não são comprovadas as datas das mensagens e os participantes das conversas. As conversas não tratam de negociação, tão somente envio e pagamento de notas fiscais, não demonstrando que houve tratativas comerciais. As conversas também não indicam serem feitas com representantes da empresa CID. Não há qualquer comprovação que o senhor Diego Leitão tenha qualquer relação com a CID. A autuada não apresenta tickets de pesagem nem informa os veículos. Assim, pelo fraco material probatório, entendo que não fica comprovada a veracidade das operações. Há TED dos pagamentos que não coincidem individualmente com as notas fiscais. Assim, entendo que não foram cumpridos 3 requisitos para a comprovação da boa-fé da autuada para a empresa CID. Em relação ao máximo do vale, a autuada apresenta notas fiscais, certificado de pesagem do CEAGESP, prints de conversa WhatsApp e indicação do contato comercial, senhor Eduardo Duzinho, telefone tal. O certificado de pesagem do CEAGESP não indica o destinatário, as notas fiscais não são documentos hábeis, como já explicitado. As mensagens de WhatsApp não são elucidativas, pois não são comprovadas datas nem o participante, e aparentemente trata-se de grupo de mensagens internos da autuada. Mais grave, no print de folha 48, a mensagem indicando que uma nota fiscal será cancelada, pois foi alterada a empresa que realizará o pagamento da nota fiscal, ou seja, altera-se o destinatário da nota fiscal sem qualquer cuidado com a veracidade do destinatário. Nessa mesma conversa é indicado enviar nota fiscal para o e-mail pista@bizunda.com.br, que não guarda qualquer relação com a máximo do vale. Também não há qualquer comprovação que o senhor Eduardo tenha qualquer relação com a máximo do vale. A autuada informa somente a placa de veículos que supostamente foram utilizados para o transporte. Assim, pelo fraco material probatório, entendo que não ficou comprovada a veracidade das operações. Os pagamentos eles foram feitos para terceiros sem qualquer indicação de cessão de crédito. Assim, entendo que não foram cumpridos 3 requisitos para comprovação da boa-fé da autuada para a empresa. Conforme a análise individual de cada empresa, não há como atestar a boa-fé da autuada. A alegação da autuada de confiscatoriedade da multa também não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, que faz que a exigência esteja amparada em norma válida, vigente e eficaz, e não pode ter sua aplicação afastada por essa Câmara Julgadora. Diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário
e a ele eu nego o provimento. É assim que eu voto, presidente. Estou Muito obrigado. registrando o voto. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Tortello. Obrigado, senhor presidente. Apenas parabenizar o relator, doutor Paulo Maceta, pelo voto apresentado. Não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado, doutora Mara. Acompanho. Muito obrigado, doutor Alexandre. Acompanho o voto do relator, presidente. Muito obrigado, eu também acompanho. Com isso, encerramos os debates. Paulo, calma, só travou aqui meu empate. Agora sim, quórum. Quórum, doutor Alexandre. Presidente, travou meu computador, só um minutinho. Consegui. Ok, em votação. Doutora Mara, microfone. Seu voto não veio. Microfone. Veio. Encerrando a Eu votação. apertei, mas não foi, desculpa. Ok. Encerrando o julgamento. Doutor Arthur, então, foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado, tenha um bom dia. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, um bom dia também. Próximo processo, Térios, relatora doutora Mara, doutora Paula vai fazer a sustentação oral. Doutora Paula, abre mão da leitura do relatório. Dispenso sim, doutor Belmar. Muito obrigado, doutora Mara. Um resumo, por favor, das acusações. São duas acusações, a gente já julgou casos semelhantes, falta de pagamento de imposto de operações de remessa de açúcar, VHP, para formação de lote para exportação, sendo exportação fora do prazo, que é o item 1, e exportação sem registro de averbação de exportação ou registro de averbação em quantidade inferior aos dos itens da nota fiscal eletrônica. Esse é o item 2. Doutora Paula, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom dia, senhor presidente, senhores julgadores, a todos os presentes. Eu falo nessa oportunidade em nome da recorrente Tereus Açúcar e Energia Brasil S.A., uma usina produtora de açúcar e álcool que realiza de forma habitual a exportação desses produtos. O auto de infração aqui discutido é um entre 7 lavrados contra a empresa no último ano, todos com o mesmo pano de fundo. A tentativa do fisco de cobrar ICMS sobre operações amparadas por imunidade constitucional e fora da materialidade do imposto. Esse auto em específico, ele traz 2 itens de cobrança, ambos com exigência de ICMS e multa de 50% sobre o valor das operações. O item 1, ele trata do não recolhimento do imposto por deixar de exportar açúcar dentro do prazo regulamentar de 90 dias, ou 180, a partir de dezembro de 2021, contados da emissão da nota fiscal de remessa do açúcar para a formação de lote e exportação, fundamentado ali no artigo 445, inciso 1, alínea B do regulamento do ICMS. Aqui, eu já esclareço que é incontroverso que a exportação ocorreu de fato, sendo esse ponto, inclusive, verificado pelo fiscal no relato do AIM. O item 2 se refere às chamadas perdas técnicas no processo de exportação, que são comuns no setor de commodities, especialmente pelo transporte e deslocamento dessas cargas. A infração está fundamentada no 445, inciso 2 do regulamento do ICMS. Em ambos os itens, a decisão de primeira instância ignorou provas que foram relevantes e apresentadas pela recorrente. Em primeiro lugar,
Uma tabela resumo com análise de 407 notas fiscais de remessa, todas com a respectiva DUI indicada. A recorrente ela comprovou a exportação integral dessas mercadorias, e isso, como eu falei anteriormente, foi reconhecido até pela própria fiscalização no relato do auto de infração. Em segundo lugar, o laudo da KPMG, que comprova um controle contábil dessas perdas pela empresa. Todas as perdas foram devidamente registradas no livro-razão e elas podem ser identificadas nos registros de estoque da empresa sob o código W. Só que, mesmo com essas provas apresentadas, a DTJ ela fez uma leitura superficial do lado da KPMG, ela ignorou esses pontos e não analisou esses lançamentos que foram apresentados. Essa omissão, ela compromete o contraditório e a ampla defesa, além de cercear o direito da recorrente de produzir prova. Essa questão, inclusive, ela já foi objeto de análise em auto de infração também da recorrente, auto número 5037657, em que a primeira Câmara desse TIT anulou a decisão de primeira instância por ausência de análise de documentos que foram apresentados em defesa, especialmente o laudo da KPMG. Então, por isso, requer-se aqui, em nulidade, a anulação da decisão de primeira instância, ou ao menos a conversão do feito em diligência ainda nessa instância, para que se analisem devidamente esses documentos. No mérito, é importante reforçar que a imunidade nas exportações é uma garantia constitucional, e ela não pode ser limitada por uma norma infraconstitucional como o regulamento do ICMS. A Constituição ela é clara ao afirmar que não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior. Nesse caso, a exigência do imposto ela se afasta da realidade dos fatos e do espírito da norma constitucional ao tributar operações que são desoneradas pelo simples fato de não terem obedecido um prazo regulamentar previsto no regulamento do ICMS. Outro ponto é que não se pode admitir, como pretende aqui o fisco e como também decidiu a decisão de primeira instância, a presunção do regulamento do ICMS de que teria havido uma operação interna, sendo essa relativa e devendo ser afastada mediante a prova do efetivo embarque da mercadoria, que é um ponto incontroverso nesses autos. A própria Câmara Superior, em um julgamento relatado pela doutora Mara Caramico, aqui presente também, relatando estes autos, cancelou integralmente uma autuação idêntica à presente em atenção à imunidade tributária nessas operações. E há 2 semanas, a 5ª Câmara Julgadora também cancelou um auto lavrado contra a usina da recorrente, reconhecendo a imunidade tributária. Sobre as perdas técnicas, a recorrente ela mantém um controle contábil rigoroso, o que possibilita apurar 2 coisas: o ICMS, relativo à interrupção do diferimento da cana-de-açúcar, e o estorno desse crédito de ICMS, que resultaram, os dois, em conjunto, resultaram num recolhimento aproximado de R$ 949 mil, tudo no contexto de exportação. A manutenção do auto nesses termos configuraria uma dupla exigência do imposto, o que não pode ser admitido por essa Câmara. Além disso, as perdas técnicas, elas representam apenas 0,48% de todo o açúcar exportado. É um percentual ínfimo e dentro dos limites previstos no estudo técnico realizado pela Exalc, que também foi juntado nos autos. E existe mais um ponto aqui que eu queria adicionar. Não há fato gerador de ICMS sobre perdas. De acordo com o entendimento do STF, o imposto ele só incide sobre transferência jurídica e onerosa de titularidade da mercadoria, o que não acontece nas perdas técnicas. O STJ, também em casos semelhantes, ele afastou a cobrança de ICMS sobre diferenças de volume no processo produtivo de empresa sucroalcooleira, as chamadas quebras ou perdas técnicas, justamente porque não há materialidade para a sua exigência. Nesse sentido, caso superada essa questão da nulidade, requer-se o acolhimento do recurso ordinário para que seja reconhecida a improcedência do auto de infração. E, só para finalizar, eu queria tratar rapidamente aqui sobre as multas. No caso do item 1, houve a efetiva exportação da mercadoria e no item 2, não houve operação de exportação declarada sobre essas perdas, de forma que não estão configuradas a hipótese legal para a aplicação dessa penalidade.
porque não foram indicadas operações de exportação sem que essa tivesse ocorrido, na forma como está previsto no texto legal do artigo 85, inciso 1, a linha H, da Lei 6374 de 89. E ainda que fosse cabível essa cobrança, ela é claramente confiscatória, porque ela supera 3 vezes mais o valor do imposto devido, devendo ser relevada por essa Câmara julgadora. Esses são os principais pontos da minha sustentação oral. Eu agradeço a atenção e a oportunidade. Muito obrigado, doutora Paula. Doutora Amara, algum questionamento à patrona? Microfone. Não, Belmar. Muito obrigado. Doutor Tortello? Também nenhum questionamento, senhor Muito presidente. obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento. Ok, muito obrigado. Doutora Amara? Eu vou retirar o referir o processo. voto? Eu trouxe o voto, mas eu vou retirar o processo porque eu entendo que talvez tenha havido alguma inovação na defesa, porque como são vários autos do mesmo assunto, eu não tenho certeza se o que foi falado aqui está no recurso. Está nos Tá? autos. Então, eu vou dar uma olhada. Pode ser? Ok, processo devolvido para o relator. Doutora Paula, o processo foi devolvido, por favor, acompanhe as publicações, ok? Ok, muito obrigada. Bom Muito dia a obrigado. todos. Tenham um bom dia. Próximo processo é Bourbon Specialty de Cafés. Vamos lá, doutor Alexandre. Presidente, eu queria saber se posso tirar de pauta, porque eu pautei hoje para ouvir o advogado e não compareceu. Se eu posso Ok. pensar na próxima sessão. Ok. Então, estou devolvendo para o relator, ok? Se quiser devolver para a pauta, já pode também. Deixa eu ver se eu consigo. Devolvido para a pauta, então. Obrigado. Perfeito? Próxima pauta vai ser o dia 7 de maio. Muito bem, com isso concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 30 de abril de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tenham todos um bom dia.